praticamente indefesa. Por que eu falo indefesa? Uma arma comparada com uma pedra. O que seria? Ela estava na garagem, afirma que estava na garagem. Se ela estava na garagem, ela tinha apenas, digamos, duas direções: o pé ou para a vítima, que estava à sua frente, na sua direção. Ela, no escuro da casa, olhando para a rua, ela consegue. Não parece que estava lá de onde essa pessoa estava. Essa pessoa não estava atrás de um portão lacrado, totalmente de alumínio. Ela estava numa garagem, com a qual batia, e ela tinha visão total, ampla. Tinha essa visão, tanto que, após falar com a vítima, respondendo à indagação dela, às vezes falando para a vítima que o marido não estava, ela estava com a arma em punho. E os senhores, se pegasse uma arma em punho, que intenção os senhores teriam? Que intenção a gente teria? Uma arma na mão, atirar. Não se pega uma arma, como eu falei, para cumprimentar ou ver qualquer coisa, ou simplesmente receber uma visita com uma arma na mão. Ela tinha total intenção disso, pegou a arma, falou com a vítima, tinha total visão ampla da posição da vítima, estava em local mais alto, como diz como consta nos autos. Ela tinha total visibilidade, superioridade, teve tempo suficiente para pensar e atirar. Outro fato que também pode ser, que eu não aceito, em a arma disparar somente com somente com o sinal de fogo que sai dela, não é aceitável. Dizer, pegar uma arma de fogo na mão para assustar alguém, você não faz isso. Ninguém pega uma arma de fogo para assustar. Você pega para pôr um ponto final numa situação. Que ela diz que há 2 anos teria uma mulher incomodando-a em casa. Ou seja, desconfiava também que o marido tinha uma suposta amante. Isso numa situação fora do comum, pela madrugada. A pessoa a qual imagina se está enganada, tendo conhecimento de uma arma de fogo, ela vai efetuar um disparo, quando ela apanha ela está empunhando a arma. Então, o que acontece? O que estamos julgando não é a atitude do Oswaldo, que ele tinha mais de 3 mulheres, e sim o fato consumado. Ela empunhou uma arma de fogo e atirou numa vítima que, pela frente do portão, estando em defesa, com pedras, querendo tirar satisfação de fatos que vieram ao seu conhecimento, numa atitude covarde, acusada, mas bem atirar. O que não cabe, a promotoria aceitar que o disparo acidental foi demonstrado como a arma de fogo funciona. Então, peço a condenação, conforme o artigo 121, da acusada, senhora Márcia, pelo fato consumado de ceifar uma vida, o qual não cabe a nós, seres humanos, tirá-las com arma de fogo. Um tipo de covarde de uma pessoa indefesa, na calada da noite. É isso que os senhores têm ponderado no julgamento. Tem mais? A promotoria ainda dispõe de 6 minutos, caso o senhor deseje usar. Queria complementar, então, esse investimento, a gente, por favor, fizesse leitura o artigo 483 do Estatuto, para que todos saibam, antes mesmo a gente cessar aqui o nosso protocolo, para que a defesa comece a falar, para que isso fique bem gravado, né?
inciso 1, como redação determinada pela lei. Autoria ou participação. Se o acusado deve ser absolvido. Esses são os 3 que os senhores vão votar. Para que vocês saibam bem. Materialidade. Se houve. Já o que foi. Se houve. O... Similar. Autoria. Se deve julgar. Materialidade do fato. Autoria ou participação. Aí condena com os vocês, senhores, tendo em vista os fatos narrados. Sem mais. Dispõe de 4 minutos. Ok? Então passo a palavra à defesa. A defesa tem 25 minutos. Senhores e senhoras do júri, vocês têm os próximos minutos, né? Uma decisão muito importante para poderá mudar a vida de uma pessoa por completo. E nós pudemos ver aqui, com as perguntas que foram feitas, as testemunhas, sobre a índole de um mau caráter que é o seu Oswaldo. Eu fiz questão também de fazer perguntas que mostrassem realmente que Oswaldo era um homem manipulador. Tanto é que ele manipulava não só a vida da esposa, né, como também da Marli, que era a sua amada. Protesto, excelência, a discussão, o fato do julgamento não é a condição de personalidade do cidadão Oswaldo. São os fatos ocorridos. Estou só demonstrando o que já foi perguntado. Pode conseguir. Então, todas as perguntas que foram feitas às testemunhas de acusação, a dona Cacilda frisou muito bem que o Oswaldo ameaçava as pessoas pela imponência da sua farda, da arma que ele empunhava na cintura, né? E por diversas vezes ouviu da Marli que ele ameaçava ela de morte, né? E que se ela chegasse a ser encontrada com a boca cheia de formiga, que o responsável era o Oswaldo. Muito bem, senhoras e senhores do júri, o que eu posso afirmar para vocês, e eu vou demonstrar nos próximos minutos aqui, é que Márcia não tinha condição de matar, em hipótese alguma. Pela lei da física, eu vou demonstrar para vocês que Márcia não deflagrou aquele tiro que matou o Marli. Senhoras e senhores, até na fala de uma das testemunhas, do taxista, né, ele fala que a rua tinha uma certa inclinação, uma clive, né? E isso fala nos autos também que existia entre a calçada onde Marli estava e a área da casa onde Márcia estava, um desnível considerável, né? Então, olha só, esse desnível considerável, olhando para Márcia, que tinha 1,52 m, era pequena. Eu quero tentar demonstrar para vocês essa diferença que existiria. Eu peço a ajuda de uma colega aqui da defesa, pode chegar aqui. Para tentar imaginar aqui, como seria esse desnível e como Márcia não fez esse disparo. Pode ficar aqui. Então vocês imaginem, tá a Márcia lá na área da casa dela, uma pistola 380 que pesa aproximadamente 900 gramas, completa, né? E ela aponta para o portão da casa dela. Então, esse desnível, pela inclinação que tinha, ele pode variar entre 80 centímetros e 1 metro de diferença, né? Então, ela aponta a arma. Qual seria a trajetória desse tiro? Então, aí a gente pode observar o que diz o laudo de necropsia, que o tiro ele entrou entre a 7ª e a 8º arco, a costela, né, sob o seio direito da Marli. Então, automaticamente, se ela está nesse desnível aqui, o sentido da bala seria sair para baixo, porque havia o desnível, né? Então, sairia lá entre a 9ª e a 10ª costela.
estourando o fígado e rins dela. E como houve uma transfixão da bala, né, não houve, ou não se achou essa bala, e muito menos a cápsula da bala. Né? Então, observe bem. Vou pedir a ajuda da minha colega aqui para mostrar para os senhores. Para ela segurar aqui. Olha só. Então, do nosso corpo, as costelas começam a contar de cima para baixo. Então, da primeira, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o tiro entrou entre a 7ª e a 8ª costela. Aqui é o externo, como está no laudo de necropsia, que a gente vai ler para vocês já já. Então, 10 centímetros separado do externo. Então, automaticamente, senhoras e senhores, o tiro teria que entrar aqui e teria que ter vazado para baixo. Essa é a lógica, a lei da física, não tem como alterar isso. Né? Você pode ler a primeira parte da necropsia, por favor? Ferida pérfuro-contusa de forma elíptica, medindo 12 milímetros de extensão, com zona de contusão em chumbo e areola equimótica. Ok. Então, senhores, vocês puderam observar aonde essa bala entrou e onde ela deveria sair. Seria em torno da 9ª ou 10ª costela, nessa região do fígado, e pegando o rins aqui embaixo. Veja bem, senhoras e senhores. O laudo da necropsia diz que o projétil saiu na parte inferior da escápula. Então o tiro foi de baixo para cima e não de cima para baixo. Qual é a parte que você... A parte inferior da escápula. Lê a parte da segunda parte. Da escápula. Você pode contar uma quantidade de costelas aí? Então, só que veja bem, há diferença, porque o nosso corpo tem 22 costelas. Se você olhar dessa forma aqui, não dá a mesma visão. Tá? São 22 costelas. Então, ela teria que ter saído aqui para baixo, e ao contrário, ela saiu para cima. Então, senhoras e senhores, não teria como o Márcio ter dado esse tiro. E aí ficou claro aqui que o Tenente Oswaldo, ele saiu pela porta dos fundos. Por que esse cara sem vergonha, em vez de ir lá fora e assumir a paternidade da outra pessoa, ou o estado marital dele com ela, né? Ele simplesmente saiu pela porta dos fundos. Então, uma coisa que eu quero destacar para os senhores e as senhoras aqui é que o Tenente Oswaldo, ele era um perito em armas, porque você não chega a essa patente sem conhecer profundamente o seu instrumento de trabalho, que é a arma que ele empunha na cintura. E aí, está nos autos que ele fez a limpeza dessa pistola 5 meses atrás. Então, essa arma estava guardada lá no guarda-roupa há 5 meses atrás. Então, para se fazer uma limpeza, para nós que somos leigos nessa técnica, seria pegar a arma, passar um pano nela e guardar. Mas para um homem que conhece profundamente como se limpa uma arma e sabe que se houver qualquer disparo vai ficar resíduo de pólvora na câmara, ele desmonta essa arma e simplesmente não faça pano, é escovado para que a arma tenha durabilidade. E como a gente sabe que o Tenente Oswaldo, ele era um perito nisso, ele fez dessa forma. Isso está nos autos. E ele desmuniciou a arma e fez a limpeza dela e guardou. Protesto, porque ele disse que não lembra se ele deixou, se ele deu o golpe de segurança. Então, então, o Tenente Oswaldo, ele limpou e guardou a arma. Então, conhecedor da arma como ele é, ele não iria fazer uma limpeza meia-boca. Silêncio, protesto. E a defesa, acho que era de suma importância o Oswaldo estar aqui. Eu acho Ele que não sabia que ele era um covarde da ordem. Eu acho que ele não é correto ele falar pelo Oswaldo. Eu acho que não, acho que ele se deveria. Eu só estou relatando o que foi falado. Definido pelos autos. Estou demonstrando o que foi perguntado a todas as testemunhas. Então, senhoras e senhores, algo que a gente gostaria de eu imaginar, o Oswaldo saiu pela porta dos fundos, por que motivo?
Então, ele fala que deu a volta pelos fundos da casa, tem os seus corredores laterais, tem aquele desnível. Foi falado aqui, perguntado ao taxista se ele conseguia visualizar a pessoa da Marli na frente da casa. Não tinha, porque a rua era escura, né? E as luzes da casa não estavam acesas, mas ela conseguia ver a Marli no portão. Só que a Marli não conseguia ver quem estivesse nas laterais. E algo importante. Excelência, protesto. A luz não estava acesa, tanto é que o Maurinho, no depoimento dele, falou que ela foi até o carro, pegou um cigarro e falou: eu vou voltar porque acenderam a luz. Definido. Ok. Então, mas vejam bem, senhoras e senhores, o tenente Oswaldo, ele saiu. E algo que é típico dos policiais militares, e isso foi confirmado, é que o policial, na patente que ele tem, ele está sempre com a arma dele. Então, Márcia não poderia ter dado aquele tiro, primeiro porque não tinha munição naquela arma. Então, a gente tenta imaginar aqui, quem que deu esse tiro? Tinha outra arma dentro de casa, porque a arma que estava guardada, que foi limpa, está muito claro, ele usava aquela arma quando estava de férias, era uma arma pessoal do tenente Oswaldo. Então, houve-se um disparo, né? E a gente imagina que possa ter sido ou não o Oswaldo, né? Mas a única certeza que se tem aqui, senhoras e senhores, é que Márcia não deu esse disparo. Não deu porque, como foi falado, a arma pesa 900 gramas, 940 gramas mais ou menos, né? E Márcia, como vocês podem ver, uma senhora de 1,52 m, 45 quilos, ela não teria condições de impulsionar, como o próprio promotoria falou aqui, 2 quilos de pressão no gatilho, com a mão dela, que não era a mão que ela utilizava, porque ela era canhota, isso está nos autos, né? E ela empunhava essa pistola com a mão direita, que não tinha peso nenhum. Agora, imagine vocês, como disse o promotor, você fazer uma pressão de 2 quilos num gatilho para poder disparar numa mão que você não usa habitualmente. Por que ela mesmo disse que efetuou o disparo para assustar ela? Então, porque como o tiro saiu? Que ela não efetuou o disparo. Ordem. Como que ela viu o fogo, então, se ela não efetuou o disparo? A arma Aqui ela afirma que efetuou o disparo. Ordem. Aqui eu volto a lembrar vocês, o tenente Oswaldo é um manipulador. Então, vamos procurar a segunda Ele parte. conseguiu destruir a família dele, a família da Marli, e de forma grotesca, né? Então, o que eu quero dizer para os senhores é que não tem, vocês puderam observar no corpo humano ali, que a trajetória da bala foi para baixo e ela saiu de baixo para cima. Então, a pessoa que atirou na Marli estava no mesmo plano dela. Então, como o portão, como disse aqui a promotoria, era uma grade e não fechada, muito possivelmente essa pessoa estava no mesmo plano que a Marli. E aí, volta a frisar, o homem não tem caráter. Ele é um sem vergonha, porque conseguiu jogar sobre a sua esposa a autoria desse crime que ela não cometeu. Sabe-se muito bem que um policial militar, com a patente que ele tem, tenente da Polícia Militar do Estado do Paraná, se ele vai a júri popular por um crime desse, ele perde o trabalho dele. Então, nós podemos concluir, imagino eu aqui, que possivelmente seja o Oswaldo que tenha cometido esse crime, e aí manipulou a esposa, como sempre fez, em todos esses anos que ele teve essa outra família, e ela assumiu essa autoria do crime. Tanto é que Márcia sofreu todas as dores de ter assumido a autoria desse crime que ela não cometeu, porque está em todo o processo, que ela teve problemas psiquiátricos, problemas físicos e que teve que fazer uso de drogas pesadas para tentar ter uma vida normal. E é certo, senhoras e senhores, que pela atitude covarde desse homem, ele acabou com a vida da esposa dele e aí ele acabou com a vida da outra pessoa, que é a Marli. Aí ficou-se algumas perguntas que a promotoria fez. Por que a Márcia ou o próprio Oswaldo não chamou uma viatura para que se posicionasse a respeito da atitude dessa mulher que vinha incomodando há vários anos? Porque ele era a própria autoridade. Então a polícia estava dentro de casa. E ele resolveu da maneira que se resolve algumas situações.
E ele diz, está lá nos autos, que, no próprio testemunho dele, que a Marli estava prejudicando, abalando o casamento dele. Protesto, ele ele tomou não atitude diz isso, de não diz isso. Aonde, que fato que ele diz isso? Você Vamos quer ler? olhar Você esse quer fato. que eu Eu não leia? quero que você leia. Olha só, que Marli era uma pessoa impulsiva e muito nervosa. Qual seria a Porque página do devido à diferença no meu, a página 21. Né? Ok. E folhas brancas que existiam no processo, então pode haver diferença. Mas está aqui, o senhor pode conferir, Letícia, a página do alto dos autos. Qual é o trecho? Está destacado aqui, eu vou ler. Então, olha o que Oswaldo disse, senhoras e senhores do júri, no seu depoimento. Que Marli era uma pessoa impulsiva e muito nervosa. Que Marli tinha ido outras vezes em sua casa promover desordens. Fato que estava deixando seu casamento abalado. Muito nervosa, por quê? Porque ela descobriu que Pela ordem. ela era muito nervosa Prossiga, pela situação. senhora. Então, senhoras e senhores, o Oswaldo resolveu, ou pelo menos tomou a atitude de resolver da forma que ele estava acostumado a fazer, né? Da maneira pior possível. Ele acabou com a vida da Marli e acabou com a vida da esposa dele, tentando incriminar ela. Eu mostrei para vocês aqui que Márcia não tinha condições de ter disparado aquele tiro. Por isso eu peço aos senhores, e só gostaria de ler algo aqui importante ainda. Aproveite e leia como é que ela lá e explica para O gente. senhor atenha-se ao seu tempo. Só me explique. Para todo mundo. Então, ela foi manipulada e orientada pelo Oswaldo Por ao favor, dizer. o senhor prossiga. Então, ela foi manipulada e orientada sobre o que fazer nessa situação. E aí eu gostaria de lembrar aos senhores e senhoras do júri que a doutrina diz que indúbio pro réu. Então, se há dúvida, não tem como se condenar a pessoa. Então, eu Protesto porque peço. não existe dúvida. Indefinido, prossiga. Então, como